uma tela com vocês. Então, vai iniciar ali que eu vou fazer uma apresentação e tal. Então, veja se todo mundo vai conseguir me enxergar aqui, tá? Os compartilhamentos de tela aqui, às vezes dá. Vou esperar um pouquinho para ele aparecer. Vamos ver se deu. Vejam se vocês conseguem enxergar a tela minha aí que tá. Só um liga o microfone e me diz a hora que aparecer a tela. Se todos estão em silêncio é porque não apareceu, né? Tá. Agora foi, professora. Apareceu. Beleza, obrigada, tá? Então, gente, a aula vai ser um resumão de tudo que a gente viu, tá? De derivadas. Então, se tiver dúvida no meio da minha apresentaçãozinha aqui, explicação dos exemplos, pode ligar o microfone e perguntar e interromper no meio, tá? Não tem problema quanto a isso. Eu não fico visualizando o chat agora, aí no final eu olho ele, se alguém tiver digitado alguma pergunta, e respondo, tá bom? Então, vamos lá. Então, retomando um pouquinho essa parte aqui que a gente estava, né, estudando sobre a tabela de derivadas, tá bom? Essa tabela de derivadas, ela existe em vários livros, né? Então, é normal. A gente não tem como decorar ela inteirinha. Aqui fugiu um pouquinho, tangente de x, tá? Ali embaixo. A tangente de x igual a menos secante ao quadrado, é só essa que está mais para baixo. E o restante aqui, o que diz essa tabela? O que ela significa, né? Só para a gente ir se familiarizando, quem ainda não conhece. Aqui tem sempre a função, como ela está apresentada no exercício, e aqui a forma derivada dela, tá? Então, derivar uma função, ela você diminuir o grau dela, tá? E algumas outras derivadas, claro, vão ser específicas, que vai seguir essa tabela. É tipo uma regra, uma fórmula. Exemplo, a derivada de seno é cosseno. Então, isso aqui é uma regra, foi muito estudo, né? Muitas comprovações. E o primeiro que a gente tem de referência é que seno e cosseno são operações inversas. Então, por isso que a derivada de uma é a outra, tá? O restante, as derivadas comuns de funções potências, a gente vai fazer sempre a redução, né, de da potência. Então, sempre vai reduzir um, tá bom? Então, a regra básica de derivar é diminuir uma vez a potência. Por quê? Porque em funções do tipo algébrica, que é esse x numa potência, a gente tem a ideia de que ela vai reduzindo até chegar a uma função só, a um número, e a derivada desse número, então, originar zero. Ou, quando me interessar, né, ficar nessa constante. Então, a grande maioria das derivadas vão um dia, né, se a gente for derivando continuamente, vai chegar em zero, tá? Então, as derivadas têm aplicações grandes, então, em muitos exemplos, muitos exercícios, depois a gente vai ver um outro aqui exemplo no final. E a aplicação maior delas é sempre a taxa de variação, o quanto essa função varia a taxa de variação instantânea. Nenhum cálculo físico ou matemático nos dá a taxa de variação instantânea, tá? Apenas a derivada. Então, é por isso que ela é tão importante, tão usada no cálculo, certo? Eu passei um videozinho do Me Salva para vocês assistirem, porque o Me Salva ali, o autor fez um resumo muito bom do início de derivada, explicando aquela taxa de variação e com aquele gráficozinho simples, deu para entender que a ideia é sempre reduzir ao máximo possível aquele intervalo, tá?
E é isso que a gente vai tentar fazer. Daí que a gente tem essa taxa de variação que vai aplicar nos problemas. Por enquanto, a gente precisa primeiro saber calcular, para depois saber aplicar, né? Então, o que vocês fizeram na semipresencial já era aplicação. Algumas derivadas eram diretas, as outras eram aplicações. Então, o que a gente vai ver hoje? Um resumo de tudo, e eu vou mostrando vários exemplos, porque tem várias dúvidas, o pessoal estava perguntando e pedindo por uma aula nesse formato para explicar melhor. Então, vamos lá. Derivada de constante vai dar sempre zero. O que é uma constante? É um número, por isso eu joguei um N ali. É um número, o número 5, o número menos 10, o número 20, o número, né, sei lá, pi, a fração, o meio, raiz de 3. Então, qualquer número vai a derivada ser zero. Então, não tem função, é só um número. Quando começar a aparecer função, que é quando começa a aparecer o x existente aqui, um número vezes o x, a derivada é esse número. No caso aqui, 1 vezes x, então a derivada é 1. Tem gente pedindo autorização, vou voltar lá e autorizar. Opa, eu ia autorizar e ele sumiu? Como assim? Volta, Lucas. Desapareceu o Lucas. Bom, daqui a pouco ele deve voltar e pedir autorização de novo. Eu venho aqui, tá? Bom, quando a gente tem, então, uma constante vezes o x, a derivada é sempre essa constante. Então, aqui no caso eu tenho 1x. Então, a derivada é 1. Eu abandono o x, porque a ideia é tirar, né? Tirar o grau, diminuir o grau. Então, se o x era 1, ele vai perder esse grau dele, ele vai ficar x0. Tá? Essa é a ideia. Os demais aqui, ó, derivada de uma potência. Então, x na n, o n vem à frente multiplicando. E o x, voltou o Lucas. Boa noite para quem chegou agora. Eu já estou apresentando a aula e estou indo lá no material, tá bom? Bom, a derivada de uma potência, o n vem à frente, que essa potência vem à frente multiplicando a base x, e a potência perde 1. Essa é a regra básica para toda potência, tá? Pode perguntar. Gabriela, acho que é a Gabriela que está falando. Teu áudio está bem ruim. Escreve no chat aqui que eu venho aqui te olhar o que tu está dizendo. Oi, prof, não sou eu que estou falando. Ah, tá bom. Obrigada. Quem estiver falando, então, que não era a Gabriela, quiser escrever a dúvida aqui no chat, pode, tá? Eu não consegui entender quem estava falando. Beleza? Ou se só foi um equívoco, talvez ele ligou o microfone sem querer, pode ser também, né? Então, daí só escreve ali que eu já volto ali. Então, a derivada de uma potência, a potência vem à frente e ela perde 1. Função logarítmica. A função logarítmica é o ln de x. O ln de x na derivada é 1 sobre x. Então, é 1 sobre a função que tiver aqui, tá? O e numa função, e na u, por exemplo. O e, a função e na u é ela mesma. Se só tiver x aqui em cima, fica só e de x. Agora, se esse x aqui tiver com uma multiplicação ou ele numa potência, a gente tem que multiplicar ainda pela derivada dele, tá? Igual nós vimos já na aplicaçãozinha da regra da cadeia. Derivada do produto, quando a gente tiver duas funções multiplicando, a gente ainda não viu essa regra, tá? Então, eu vou passar ela. E a derivada do quociente também, a gente ainda não viu essa regra. Então, eu vou pular essas duas regras justamente porque ainda não vimos elas especificamente em aula. Então, a próxima aula vai ser delas, tá bom? A derivada da regra da cadeia foi essa que a gente viu na última aula, que é duas funções, onde uma está dentro da outra. Então, a gente chama de função composta. Então, o que eu faço? Eu derivo puxando o n à frente e mantendo a função u, faço n menos 1, que é aplicando a derivada de uma potência,
e depois eu multiplico pela derivada dessa função interna, que é a função u, tá? Parece grande, parece difícil, mas não é não, é só um pouquinho mais demorada. Qual é a ideia disso aqui? Por que cadeia, né? Qual é a ideia dessa resolução aqui? Nós temos duas funções, uma dentro da outra, certo? Então, nós temos a função potência e nós temos uma função base. Então, faz a derivada da potência primeiro, por isso ela vem à frente, perde 1, tá? Menos 1, com a mesma base. E depois precisa fazer, então, a derivada dessa função que está lá dentro, então, a derivada que está presa, tá? Então, cadeia é só para dizer que a gente está derivando em cadeia, derivando parte a parte, tá bom? E uma está dentro da outra, uma está presa dentro da outra. Essa é a ideia. Então, deriva de fora, multiplica pela derivada do de dentro. Ela é simples. E aqui duas comuns, seno, que é direto cosseno, cosseno é direto menos seno. Então, cuidado que aqui daí tem a ideia, ó, da inversão do sinal, tá? E a derivada da função tangente, que ficou escondidinha aqui, é menos secante ao quadrado. Então, isso aqui é uma tabela direta e vocês vão poder usar no dia da avaliação normal, tá bom? Então, fiquem tranquilos que eu disponibilizo. Não só essa, como uma mais completa que se tem. Estou fazendo aos poucos para não aparecer aquele monte de funções e vocês começarem a confundir e nem saber de onde vem para onde vai, tá? Que tem algumas que a gente não utiliza durante os cursos, então nós vamos focar mais no que a gente utiliza, certo? Continuando, então. Alguns exemplos da derivada, então, só para lembrar e ficar bem fixo, constante. Qualquer número que se tenha, pode ser número inteiro, pode ser radical, pode ser fração, pode ser uma potência, daí você desenvolve ela, a derivada, ó, essa linhazinha que representa a derivada, é sempre zero, tá? Então, a função pode ser f de x, pode ser y, pode ser de g de x, pode ser h de x, pode ser qualquer tipo. Sempre a derivada é representada por essa letra que tiver aqui. Então, se é f' de x. Ou dx, df dx. O que é mais incomum de acontecer, vamos dizer assim, né? Os livros trazem, mas acaba que todo mundo usa essa vírgulazinha aqui para dizer assim, estou calculando a filha dessa, né? Quem vem depois dessa? Agora é zero, acabou. Não tem mais nada, tá? Então, vamos encarar a derivada como a sucessão, a próxima, e não a anterior. Ela é a próxima, certo? Então, isso que vocês precisam saber. E aqui a única que a gente desenvolveu era o número 3 ao quadrado. Não deriva o quadrado para frente menos 1. O 3 não é função, o 3 é constante. Então, 3 ao quadrado é 9, derivada de 9, 0. Observa que ficou g de x, porque aqui ainda era a função, ó, função g de x. Quando eu derivei a função g, é que apareceu g' de x, tá? Então, isso é importante. Cuidado. Agora, aqui, alguns exemplos, coloquei vários, vou explicar um a um aqui, de derivada de uma potência. As funções que mais são comuns, as que mais aparecem, as que vocês vão resolver mais, são essas aqui. Então, essa é a regra básica. Essa aqui, com certeza, vocês vão até decorar a regra, né? Não vai nem precisar de formulário, porque a gente acaba resolvendo muitas vezes, tá? Então, aqui só para vocês entenderem, ó. Por que a derivada de um número vezes o x fica só o número, tá? Eu coloquei todo um desenvolvimento aqui para falar agora, para ficar mais fácil, quando eu posso explicar, né, falando ao mesmo tempo e vocês me ouvindo, para ficar mais fácil de entender. Menos 4, que é o coeficiente da função, menos 4x, permanece. A potência do x, quem é a potência do x? Por mais que ela não esteja ali visível, né, aparente, ela é 1. A gente entende que esse x está elevado na 1. Então, ali eu coloquei 1. Como a regra é ele à frente multiplicando e ele menos 1, fica menos 4 vezes 1 vezes o x1 menos 1. Então, menos 4 vezes o x na 0. E x na 0 é 1. E aí, então, resta só o menos 4, tá? Então, é essa explicação toda que, na verdade, na cabeça da gente acontece automaticamente. Quando a gente vê um número vezes o x, a derivada é só esse número. Agora, então, 10x, a derivada é 10. Então, pode-se fazer direto, tá? Sem precisar fazer todo esse passo a passo aqui. Eu só estava explicando de onde vem, tá bom?
Agora, outra ideia. Quando é fração vezes x. Cuidado, gente, o x está em cima, ele está multiplicando. O 3 meios é um coeficiente, então ele aparece aqui. Simplesmente ele, tá? Ele é um número comum, ele é 1,5. Então, a derivada de um número vezes a função x é só esse número, tá bom? Vamos mais umas aqui. Menos 2x ao cubo mais 4x. Faz a derivada da primeira parte, só do menos 2x ao cubo, porque eu tenho uma soma ou uma subtração, aí depois faz a derivada da outra, tá bom? Então, aqui não é a derivada de tudo junto ao mesmo tempo. É a derivada dessa mais a derivada dessa, tá? Derivada dessa primeira parte, ó, o 3 vem à frente multiplicando, 3 menos 1. Então, menos 2 vezes 3, x na 3 menos 1. Resta menos 6x ao quadrado, essa primeira parte. A outra parte é 4x, a derivada é 4. Então, ficou menos x ao quadrado mais 4. Essa é a resposta final, tá? Uma fração vezes x ao quadrado. Vem o quadrado à frente multiplicando. Cuidado com isso. Um número inteiro vezes uma fração, na matemática, a gente tem que cuidar com as regras também, a multiplicação ocorre só pelo de cima. É o inteiro vezes o numerador da fração, tá? Então, nesse caso, vai ficar 14 sobre 3. Ó, o 2 vai multiplicar o 7. Então, fica 14 sobre 3. 2 menos 1 é 1. Então, fica só x. Derivada de menos 5 é 0. Tá bom? Então, a fração vezes x. Esse x pode também ficar junto ali do 14. Fica 14x sobre 3. Também, tá? Tranquila essa parte. Agora, quando a gente tem a função lá embaixo e o numerador é um número, como é que faz? Então, primeiro, antes de resolver, ó, observa aqui que ela continua g de x, como a original. Eu vou reescrever a função original. Ah, o que é reescrever a função original? É trazer essa parte que está lá embaixo e inverter ela, trazer ela para a parte de cima para ser possível a derivada. Senão não é possível derivar, não, tá? Então, como está x na quarta lá embaixo, a gente inverte, traz ela para cima, ó, x na menos 4. Isso é bem importante, tá? Então, fica 2 vezes x na menos 4. Aí, menos 9x ao quadrado, continua, que eu não precisei reescrever. Eu reescrevi apenas essa. Depois de reescrever, que eu vou fazer a derivada. Aí, a nomenclatura vem para a derivada, g' de x. Bom? Derivando, eu vou aplicar a regra de derivada. Menos 4 vem à frente multiplicando, por isso ele apareceu aqui. A potência é menos 4 menos 1. E o final, que pulou para a linha de baixo, faltou espaço, né? Menos, ó, 9 vezes o 2, porque o 2 era a potência aqui do x ao quadrado, né? Então, ele vem aqui na frente e ele perde 1, tá bom? Então, essa parte aqui e essa parte aqui vai resolver agora, ó. Menos 4 vezes o 2 menos 8. Menos 4 menos 1, cuidado, os dois são negativos, eu devo 4, devo 1, então eu devo 5, tá? Então, ali a potência, ó, menos 5. E aqui 9 vezes 2, 18, x na 1, que é 2 menos 1. Acabou menos 18x. Não pode ficar com a potência negativa, tá bom? Nós invertemos para a necessidade de derivar, mas agora nós retornamos ela para o lugar original dela, tá? Então, a apresentação final fica assim. Menos 8 e x na quinta, lá na parte de baixo. Bom? E aí, menos 18x, que era o final da outra. Então, se alguém tiver uma dúvida dessa parte aqui, pode perguntar, liga o microfone, ou quiser mandar aí no chat, eu abri aqui até a telinha do chat. Ô, Sora, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. É em relação a essa... Isso é uma propriedade de quando o x tá elevado, a gente passa o valor elevado multiplicando e diminui 1 no elevado. Isso, não é que é uma propriedade, é uma fórmula, né? Que o Leibniz e o Newton, quando eles foram ver a aplicação de derivada e foram ver como que se resolvia isso, né? Através das demonstrações, eles montaram essa tabela que a gente tem. Então, aqui, ó, se a gente olhar no número 3, é derivada de uma potência. Como que faz a derivada de uma potência? Ó? O valor da potência vem à frente multiplicando,
e ela perde 1. É como se fosse uma regra, uma fórmula de se resolver esse tipo de função, tá? Assim como nós vamos ter regra para todas as outras funções. Regra para seno, regra para uma função dividindo outra, regra para uma função multiplicando outra, tá bom? Regra só do ln de x. Então, é essa a ideia que a gente tem, tá, Gabriela? É como se fosse uma fórmula para a gente usar daqui para frente. Tá, é porque assim, olha, tu tinha sugerido pra gente dar uma olhada nas videoaulas do Me Salva, né? Daí eu olhei, e daí eles colocam a introdução da derivada ali, e daí colocam algumas formulazinhas e tal, e daí eu achei que era a partir dessas formulazinhas que era pra gente usar para calcular o exercício. Era por isso que eu não estava conseguindo. As fórmulas que eles usam, eu acho que é a definição de limite, né? Que ele vai desenvolver a forma de, né, início todo de limite e vai chegar nessa ideia de derivada aqui. Na verdade, se a gente pegar a definição de limite, que é um cálculo bem grande, desenvolver ele, a gente chega no mesmo resultado dessas derivadas aqui. Então, para simplificar o cálculo, o Leibniz e o Newton criaram essas tabelas para agilizar, tá bom? Então, por isso que eu não entrei naquele pedaço ali mais complexo, justamente para, né, economizar um pouco do tempo de vocês e o raciocínio ficar um pouco mais rápido. Nós vamos utilizar mais a aplicação da derivada do que a resolução dela mais longa. Então, é por isso que a gente não faz essa parte de resolução, tá? Usando a definição de limite, certo? Então, é só por isso, tá? Mas assim, olha, quando eu não sei, eu vou ter que refazer agora e comparar, ver se o resultado daquele exercício que eu fiz, se eu fizer por essa forma, dá o mesmo jeito. Porque, tipo assim, olha, por exemplo, quando eu fui fazer a semipresencial, eu fiz por aquele jeito, e daí eu não chegava de nenhuma maneira no resultado que estava dando lá na semipresencial. E eu não sabia o que eu estava fazendo errado. Aí pode ser porque eu usei aquela fórmula. Mas se é para chegar no mesmo resultado, então tem algum outro erro aí, não é o erro de fórmula. Sim. Pode ser que tenha algum erro na tua resolução ali mesmo, tá? Ou até na interpretação que tu tenha tido. Depois, se tu quiser me mandar a foto, pode. Agora, aqui, assim, esse jeito aqui é bem mais fácil, né? Você percebeu que é bem mais rápido e bem mais direto de fazer, tá? Sim, muito, muito direto. Né, tá. Eu vi lá na tua semi, mas assim, a semi vai valer só a presença mesmo. Então, quem fez, garantiu a presença. Agora, daqui para frente, é para aprender para avaliação mesmo, tá? Para o dia da avaliação. Então, não te preocupa, o que ficou errado, passou, não vai, assim, te interferir, tá bom? Tá, beleza, então. Obrigada. De nada. Mais alguém, gente, que queira perguntar alguma coisinha desse iniciozinho aqui? Então, vamos seguir. Qualquer coisa, interrompam aí, bem tranquilo. Aqui, então, só para dar uma clareadinha, quando nós tivermos a potência fracionária. Isso aqui confunde bastante e dá uma dificultada na hora de resolver, tá? Então, eu coloquei 3 funções aqui básicas, tá? F de x igual a 5 raiz do x ao cubo. Essa é a primeira. Como que resolve essa parte? Primeiro de tudo, antes de derivar, a gente tem que organizar esse x aqui, ó. Esse x, então, ele precisa ficar com a carinha de uma potência, para conseguir aplicar a regrinha, né, que é trazer a potência à frente menos 1. O 3, que está junto ao x, ele fica como numerador da fração, e o 2, que a gente, né, supõe que ele esteja aqui, porque não aparece que a raiz quadrada, fica como denominador da fração. Isso eu vou poder fazer com qualquer tipo de índice de raiz que eu tiver aqui, tá? Aqui é quadrado, mas vamos supor que o índice esteja 4, vai ficar 3/4. Sempre eu vou transferir para a escrita fracionária, tá bom? E aí, depois de reescrever a função, vejam que aqui eu só arrumei a função, agora eu uso a nomenclatura de derivada e agora eu vou começar a derivar. Então, fica 5 vezes, aí o 3 meios, então 3 meios apareceu aqui, eu já coloquei direto 5 ali multiplicando o numerador, porque ele vai multiplicar apenas o numerador, e a fração 3 meios menos 1, aplicação da regra normal.
Então, multiplicando fica 15 meios, e fazendo 3 meios menos 1, lembrar que esse 1 é inteiro, de base 2, lá da calculadora, pode fazer direto também na calculadora, ou, né, quem é bom matemático sabe que o inteiro de base 2 é igual a 2 sobre 2. Então, fica 3 menos 2, que é o 1, e a base sempre permanece, o denominador é o mesmo. Ou pode fazer MMC, mais difícil um pouquinho, mas pode fazer, dá certo também. Ou joga direto na calculadora. Vocês têm a teclinha de fração, acho que tem algum vídeo que eu até mostrei ela, né? Vocês podem usar, que é a esquerda da calculadora, na primeira coluna, acho que é a segunda linha, tá? Segunda ou terceira linha. Onde tem umas letrinhas de A e C. Vai ser fácil vocês identificarem. Você clica o 3, clica aquela teclinha de fração e clica o 2. Aí na calculadora vai aparecer um palitinho assim, ó, nesse formato assim, ó, desse desenho. Tipo um T deitado, tá? Que significa a barrinha de fração. Então, para escrever a parte final aqui, a gente deixa o 15 meios e lembrar que isso aqui, ó, esse x na 1 meio, ele é a raiz de x. Ah, como é que eu sei isso? É o x com a potência 1, e isso aqui é o índice da minha raiz. Então, no caso, como é índice 2, raiz quadrada. Bom? Sempre em derivada, nós vamos acostumar a escrever a raiz, tá? Voltar para dentro da raiz. O pessoal pergunta se pode ficar assim. Não, eu gosto assim. E não só eu, a maioria dos autores concordam comigo que essa é a melhor forma, porque depois que vai aplicar, fica mais fácil assim, tá? Então, apresenta na forma de raiz e também não pode a potência negativa. Inversão, tá? Continuando. Menos 7x na 1 terço, 1 sobre 3. Então, fica menos 7 vezes 1 terço. Então, o 1 terço apareceu aqui, já a multiplicação dele, porque ele vem para frente multiplicando, e ele menos 1. Então, 1 inteiro de base 3 é 3 sobre 3. Então, menos 3 mais 1, menos 2 sobre 3. Aqui confundiu o menos 2 com o traço da fração, ficou meio junto ali, tá? Depois eu vou entrar aqui no arquivo e dar um espacinho só para dar um entendimento melhor. E esse negativo permanece à frente da fração, que era do 7. 7 vezes 1, 7, sobre 3. E aqui, de novo, ó, que tem 2 poréns. Primeiro está negativo, então eu preciso inverter. Então, ele é potência do x e não potência dos 7 terços. 7 terços permanece no mesmo lugar, todo mundo no seu lugar. E o x na 2 terços é que vai ficar aqui embaixo, agora positivo e invertido, tá bom? Então, para não ficar negativo, a gente inverte e ele fica no denominador. E aqui, nesse ponto, bem importante, fica x ao quadrado, raiz cúbica. Ó. E olha como ficou bonitinha a apresentação. Menos 7 numerador sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Pronto, tá? Então, duas coisas importantes. Deu negativo? Inverte. O x é a tua base, ele vem para baixo. O número não mexe, não mexe, tá? Vamos supor que fosse só 7 aqui, nem tivesse esse 3. Só vem o x parar aqui embaixo, certo? Então, cuidem bastante com isso, que essa parte confunde bem. Deu fração, o de cima é potência e o de fora é índice de raiz. O pessoal, às vezes, fala lá na educação básica, né? Que quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, né? Porque ele fica na sombra dentro da casinha, esse aqui fica no sol. Ah, né? Cada regra, se for para lembrar, se for para decorar na hora, tá valendo. Outra funçãozinha aqui para vocês, outro exemplo. 1 dividido por raiz de x. Beleza, ali, ó, 1 dividido por raiz de x. Essa é a função. Como fazer a derivada dela? Então, primeiro reescreve, depois faz a derivada, tá bom? Então, por isso ele continua y. Y igual, aqui faltou até uma flechinha, podia ter. Y igual 1, que está ali. Esse raiz de x, a gente precisa inverter. Então, ele vai vir para cima. Lembrar que raiz, então, é 1 sobre 2. Então, por isso, menos 1 sobre 2. E agora vai derivar. Então, menos 1 sobre 2 aparece à frente multiplicando. E na potência, lá no expoente, menos 1 sobre 2 menos 1. Tá? Então, a gente vai tirar 1, ó, de menos 1 sobre 2. Então, fica menos 1 sobre 2 menos 1.
certo? Acho que ficou bem claro para todos, né? Então, menos 1 meio, x, menos meio menos 1, a mesma coisa. 1 inteiro, que seja a base 2, é menos 2 sobre 2, né? Então, ficar menos 1 menos 2 é menos 3 sobre 2. Aqui também eu vou dar um espacinho para ficar melhor de entender, tá? Por ser negativo, vai acontecer a mesma coisa daqui de cima. Tem que mandar para baixo, tem que inverter, fica ao lado do 2. E aí, como é 3 meios, é x ao cubo raiz quadrada. Então, por isso ele ficou nesse formato, tá bom? Então, a potência negativa é só para indicar que está a base inversa. A gente tem que inverter a base, bom? Isso aqui causa bastante dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? É agora. Ah, que bonitos, né? Não dormiram aí, né? Por favor. Não é para dormir, é para ficar acordado, tá? Vamos continuar. É tão ruim, gente, não olhar para a carinha de vocês. Vocês não têm noção. Mas a gente sofre como professor. Mas eu vou continuar, então, né? Alguém mandou, acho que uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ou é só um oi? Vou ficar por aqui, só para dizer assim, né? Aqui. Pergunta. Vamos lá. Como ficaria se fosse 2 no lugar do denominador 1? Vamos lá. Voltando. 2 no lugar do denominador 1. Deixa eu assistir o denominador 1. 2 no lugar do denominador 1. Será que é nesse último exemplo? Tá falando, Lucas? Mas aqui isso aí. É esse aqui? Ali tá. No lugar de 1 sobre raiz quadrada de x. Se aqui o denominador fosse 1, e se a raiz fosse em cima? Se no lugar de 1 fosse 2. Esse aqui? Tá. Então, se o numerador da fração fosse 2, aqui ficaria 2. Aqui 2 sobre 2. Aí a gente pode simplificar. E a resposta seria só menos 1 sobre raiz de x ao cubo. Entendido? Tá certo? Aham. Entendi agora. Beleza. É que ficou confuso que era tudo 1 ali, daí eu fiquei meio... Ah, entendi. Esse 1 aqui, então, só para explicar, porque às vezes alguém mais pode ter ficado com dúvida, esse 1 é o 1 do numerador. E esse menos 1 que aparece aqui é a regra, né, da potência menos 1, tá? E ele continua aqui porque no numerador, ó, não sobrou nada, só sobrou ele. Então, por isso que ele fica sozinho aqui, tá bom? E se ele fosse um número que desse para dividir por 2, exemplo, 4, o próprio 2, o 6, a gente pode e deve fazer a simplificação e deixar o número menor aqui na parte do numerador, tá? Mais alguma perguntinha de alguém? Então, vou seguir. Aqui, então, só para ficar bem claro e para não confundir com a regra da cadeia, o que é direto? Seno só de x, aí é cosseno de x. Cosseno de x é menos seno de x. É importante olhar aqui, ó, que eu não tenho função composta, porque aqui eu não tenho nem somando, nem multiplicando e nem elevado, tá? Eu tenho apenas o x algébrico sozinho. Aparecendo aqui um 2x ou um menos x já era o suficiente para caracterizar como sempre. Ele tem que dar o x sozinho para não ser composto. Se tiver qualquer coisa junto ao x, é função composta e se resolve pela regra da cadeia, tá? Então, esse aqui eu pus esse slide só para a gente ver quando é direto. ln de x. Essa é uma derivada super diferente. Então, a função logaritmo natural de x é aquela que tem aquele e aqui embaixo, na base, né? Que é a função log. Porém, com a base e, então, é logaritmo natural. Cuidar aqui, ó. ln de x é sempre 1 sobre x, tá? Ah, por que é 1 sobre o x, tá? Bom, isso aqui, de novo, foi um belo estudo do pessoal. E quando vocês estiverem em integral, fica um pouquinho mais fácil de entender o porquê que isso aqui acontece, tá? Então, eu não vou explicar agora, porque vai acabar confundindo vocês, certo?
Mas a ideia, só para vocês entenderem, é que resolvendo isso aqui por uma integral, se a gente fosse usar a fórmula normal, ela também ficaria uma fração sobre o denominador zero. Isso não existe, tá? Então, com certeza, ela teria uma regra a mais e ela seria uma função especial. Então, como ela é uma função super especial, ela é sempre, o ln é derivada a 1 sobre x, e a integral de 1 sobre x é ln de x, tá? Então, ela tem aqui uma particularidade nesse sentido. Então, essa aqui é, tipo assim, é regra mesmo, é fórmula mesmo. Ela sempre tem no formulário, vocês não vão ficar com dúvidas, é só olhar. E essa é uma bem interessante, que é a função exponencial de x. Ela não tem mutação, ela é a mesma, sempre a mesma. Então, integrou e de x vai dar e de x, derivou e de x vai dar e de x, tá? Então, é e na x. Ela só vai mudar essa e na x quando esse x tiver uma companhia ali. Aí ela é uma potência, um expoente, que está uma função composta. Porque a base e é função e a potência não é só x, é alguma função em x, tá bom? Então, aí sim a gente tem a regra da cadeia e aí ela fica diferente um pouquinho. Por enquanto, se ela tiver só e na x, é e na x direto. 3, seno de x. Só para entender quando o número está do lado de fora. Quando o número estiver do lado de fora das funções trigonométricas, ou até da LN, a gente apresenta ele à frente multiplicando, tá? Função e na x também. Se fosse 4e na x, ficava 4e na x. Se fosse 5 lnx, ficava 5 vezes 1 sobre x, que dava 5 sobre x, tá? Então, cuidado, sempre ele vai junto, ele vai acompanhar. Não despreza ele. Não pensa, não, mas a derivada de um número é zero. Cuidado. Aqui, ele não é uma constante. Aqui ele é coeficiente. E coeficiente vem sempre junto. Tá bom? Então, ele está sempre acompanhando, que aqui é como se fosse uma multiplicação dele pela função seno. Então, a derivada é ele mesmo vezes a função cosseno. Tá bom? Aqui eu trouxe bem detalhado um exemplo da aplicação da regra da cadeia. Quando a gente tem, vocês têm exercício bem parecidinho com esse aqui, eu troquei só os números, tá? Já para fazer, que eu prorroguei para a sexta-feira, dia 1º de maio. Então, assim, a prorrogação foi feita para oportunizar vocês de me ouvir e tirar dúvida hoje, para ficar mais claro, para que o exercício fique correto, né? E que vocês, claro, tenham uma aplicação, um aproveitamento melhor. Porque ninguém consegue fazer um exercício só inventando alguns números lá, né? O importante é fazer o exercício quando vocês já conseguiram compreender, tá bom? Então, o que envolve a regra da cadeia? Como eu já tinha adiantado antes, é uma função dentro de outra função. Então, observa que aqui eu não tenho só uma função elevada a outra. Eu tenho uma função somado a outra função e que estão dentro de uma potência grande. Se aqui fosse apenas um quadrado, eu podia fazer aquele produto notável. Quadrado da primeira, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e depois quadrado do segundo. Mas isso não acontece aqui, ela é sempre uma potência bem grande. E quando ela for 2, vocês também podem seguir com a regra da cadeia. Porque produto notável é cansativo de resolver, né? E depois vai ter que derivar cada termo, é complicado do mesmo jeito, tá? Então, toda vez que tiver uma potência e dentro dela tiver uma função somada, subtraída, a gente vai aplicar a regra da cadeia. Bom, vamos pensar agora o que fazer. Tudo isso aqui é aquela função 1, tá? Do formulário. E esse aqui é o nosso N. Então, o que eu quero que vocês pensem comigo? Primeiro, nós vamos fazer a derivada da função que está mais para fora, mais externa, que é o 5. E depois, nós vamos fazer a derivada da função interna. Então, por isso, cadeia, uma dentro da outra, uma presa na outra. Faz a de fora primeiro, então começa de fora para dentro, tá bom? Então, a de fora primeiro. 5 primeiro. Então, 5, ele é uma potência. Qual é a regrinha da potência? A potência vem à frente e perde 1. Então, minha gente, a gente vai fazer isso. Potência vem à frente e perde 1. Quando você fazia o x na potência, você mudava o x? Não, ele permanecia x. Então, aqui o teu x só está grande.
ele é 4x ao cubo mais 8x. Permanece aí todinho, tá bom? Não muda, não faz nada com ele. Então, trouxe a potência à frente multiplicando, mantém a base potência menos 1. Vezes, aí essa parte é fundamental. Como é regra da cadeia, você vai pegar o seu miolo, o seu U que estava lá, que ainda não foi derivado, e vai apresentar a derivada dele aqui no final, tá? Então, eu fiz bem explicadinho para vocês, por isso que tem esse passo a mais. Vai fazer 4x ao cubo mais 8x, derivada. Por isso esse tracinho aqui. Não derivei ainda. Só mostrei que tem que fazer. Então, fica 5, a base que eu já tinha, elevado na 4, fazendo a subtração. E agora eu vou fazer essa derivada aqui. O 3 vem à frente multiplicando. Então, é 4 vezes o 3. 12. X na 3 menos 1, que é 2. Então, fica 12x ao quadrado. Mais 8x, 8. Certo? Então, aqui, ó, esses dois passos, não tem problema se vocês já sabem, já entenderam que ela vem para frente multiplicando e diminui 1, você pode fazer direto e chegar nesse passo aqui, tá bom? Eu fiz bem passo a passo, bem explicadinho aqui, para quem tá com mais dificuldade. Quem já entendeu, sai daqui e vem direto para esse passo aqui. Então, ela não é longa de fazer. Aqui é que ela tá bem explicadinha, tá? No momento que entender, pode fazer direto. E como que do nada o 12 virou 60? Aqui nós temos um 5, tá? Que está multiplicando. Tudo isso e tudo isso multiplicando tudo isso. Então, para diminuir a escrita, pode apresentar assim também, mas para diminuir a escrita, nós pegamos esse coeficiente aqui e multiplicamos o último parênteses. Por que que eu não posso multiplicar aqui? Vou explicar. Por que que não pode ficar 20x ao cubo mais 40x? Detalhe super importante. Isso aqui tudo está elevado a uma quarta potência e que não foi resolvido. Na matemática, você resolve o que está, né, dentro do parênteses, eleva a potência e depois multiplica pelo de fora. Então, não tem como fazer isso aqui elevado na quarta potência. Vai demorar um tempão. Então, deixa ele quietinho elevado na quarta potência e pega esse 5 e multiplica lá. Ó. Daí 5 vezes o 12, 60, e 5 vezes o 8, 40. Certo? Então, o último passo que a gente pode fazer da regra da cadeia é pegar o coeficientezinho e multiplicar pela derivada do miolo, tá? Pela derivada de dentro. Certo? Gente, dúvidas nesse exemplo? Que ele é mais chatinho. Nada? Que alunos bons que eu tenho, né? Poxa. Sora, olha só. Pode perguntar. Se na potência mais extrema a gente tivesse o valor de 2, que daí diminuindo a potência seria 1. Daí, no caso, eu poderia depois, lá no final, multiplicar o 5 pela primeiro parênteses ali? Pode. Aí Tá, pode é só fazer no tranquilo, 5 pelo mais primeiro parênteses. Exatamente. É só no caso, quando ele for maior, quando ele for bem grande, é que não dá, tá? Se aqui for 1, como a Gabriela perguntou, tá? Se aqui restar potência 1, aí a gente pode sim fazer a multiplicação desse. E se a gente ainda quiser fazer a distributiva toda, a gente pode. Só que vai dar bastante trabalho. Só multiplica aqui pelo da frente e mantém, tá? Agora, a probabilidade disso aparecer é bem mais difícil. Normalmente, ela é uma potência maior que 2 aqui no início. Aí não fica 1 aqui, certo? Então, por isso que a gente chama atenção para essa multiplicação aqui. Então, cuidado. Não pode multiplicar esse primeiro quando a potência for maior que 1. Seguindo. Mais uma regrinha da cadeia. Então, vamos ver. Tem uma função, uma subtração dentro dela. Então, ela é uma função composta. E tem aqui, ó, uma potência, né? Então, tá todo o miolo elevado a uma potência. Então, tem uma função dentro de outra função. Vou pegar esse 3 primeiro. Então, resolve a derivada do de fora. De fora é o 3. Traz o 3, multiplicando, mantém a base, 3 menos 1. A regra é sempre igual. Vezes.
a derivada desse miolinho, dessa parte que está dentro. Então, fez a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é 2x na quarta menos 3. Bom, beleza, continuando. O 3 apareceu multiplicando a função, 3 menos 1, 2. Como é que a derivada é dessa daqui? 4 multiplico 2, 4 menos 1. E o menos 3? Menos 3, ele é uma constante. Derivada de constante é 0. Então, simplesmente, não vai escrever mais nada, tá? Virou 0 ali. Ah, mas só ficou uma função. Tem problema, meu anjo, é assim mesmo, tá? Aqui fica só uma função. Então, deixou o 3 à frente, mantém a base, tá ao quadrado, 8x ao cubo, porque 4 vezes 2, e aqui 4 menos 1, fez a operação. Esse 8x ao cubo vai multiplicar o 3. E aí a gente pode apresentar assim na frente, que fica bem mais bonito. Sempre o coeficiente à frente do parênteses maior e a potência. Tá bom? É só para apresentação e para depois facilitar se a gente fizer uma derivada novamente. Que aqui você pode ir derivando infinitas vezes, tá? Alguma dúvida dessa aqui, que era a única coisa que diferiu é que era número, daí o número ficou 0, e aí a multiplicação veio à frente coeficiente. Tranquilo? Então, tá bom. Beleza, então. Então, cuidado, essas aqui só tenham bastante atenção, né? Ela mantém, faz a derivada da função de fora, vezes a derivada da função de dentro. Mais exemplos de derivada. Aqui nós temos, então, eu peguei a função e e escrevi ela de 3 formas diferentes, tá? Para a gente explicar como é que funciona, quando que muda. Se ela fosse só e na x, a derivada era e na x. Então, agora, ela está e na 3x, e aqui tem outras coisinhas mais. Então, vamos analisar caso a caso. E na 3x. A derivada da função e na 3x mesmo, ela mesma, é o próprio e na 3x. Tá? Então, aqui eu não trago a potência à frente multiplicando, porque isso não é uma potência da função. Então, não tenho essa derivada de função de potência dentro de potência. Eu tenho a função e. Então, é a derivada da função e, que é ela mesma, e na 3x, vezes, né? A derivada só da potenciazinha, que é uma função que está lá em cima. Que aqui é composta é assim, a função e é uma função exponencial e a função 3x é outra função. Então, eu tenho a derivada da função principal e a derivada da minha potência, certo? Então, a derivada da função e é sempre ela mesma, você só vai reescrever. E vai multiplicar pela derivada dessa potência. Se a potência é 3x, a derivada é 3. Então, simplesmente 3e na 3x. Então, toda vez que tiver uma potência, um número multiplicando a variável x, esse número vai aparecer à frente e a função e no número vezes x, tá? Então, tem essa, como se fosse essa regrinha da cadeia aplicada ali. Quem quiser responder direto, pode, não tem problema nenhum. Só não esquecer, tá? Sempre que tiver um número multiplicando ali, ele aparece. Outra coisa que pode aparecer é o e na menos x. Menos x. Observa que daí já mudou, já não é só x. Então, o que vai ocorrer? Fica o próprio e na menos x de potência, vezes aqui a derivada de menos x, que é menos 1. Então, vai aparecer o negativo à frente e na menos x. Bom? Então, cuidado que sempre qualquer alteração aqui tem que fazer a derivada dela, tá? Outro exemplo, um pouquinho diferente. Se alguém quiser fazer pergunta, pode, tá? Interrompe de boa. Mais um exemplo. Eu tenho um coeficiente à frente, ó, menos 4, e a potência 7x. Bom, menos 4, como é coeficiente, ele só vem junto. E na 7x, gente, é a função, né? E na x, ela mantém igual, então fica e na 7x, normal. Regra da cadeia, função e já fez a derivada dela, é ela mesma. Vezes, aí sim, a derivada do 7x, tá? Derivada de 7x é 7.
Então, menos 4 vezes 7, menos 28. E o E na 7x. Então, percebe que a parte do E, ela não vai mudar. Vai mudar apenas o coeficiente à frente dela. Esse sim. Ou vai multiplicar pelo coeficiente que ela já traz, ou vai acrescentar, né, que vai multiplicar por 1, então vai manter o coeficiente que tiver, né, lá do x da potência. Professora, a derivada de Oi. 7x não seria 7? Que tu botou ali entre parênteses 7x. Não seria só 7? Aqui. Lá em cima. Sim, é só 7. É 7x, daí tá a apóstrofizinha, que vai significar que vai derivar, é como se ainda não tivesse acontecido ainda vai derivar essa parte. Tá, isso, não, tá? quando eu faço E aí derivando. Por isso que eu me confundi Sim. agora. Tá, tu pode fazer, viu, Max? Não tem problema, tu pode fazer direto, tá? Eu fiz aqui para mostrar de onde vem, mas tu pode sim já deixar o 7 direto, multiplicar e apresentar o resultado final. Também tá bem certinho, tá? Obrigada. Ó, aqui outra, tá? Também com meu coeficiente, a função normal, e na x ao cubo, né? Vezes o quê? Vai derivar a função x ao cubo, ó, x ao cubo derivada. Por quê? Porque ela é a minha composta, seguindo a regra da cadeia. A derivada da função principal é ela mesma e vai fazer a derivada, então, dessa potência, que é o x ao cubo. Bom, fica 4e na x ao cubo vezes 3x ao quadrado. Ah, de onde vem 3x ao quadrado? É a derivada de x ao cubo. Ó. O 3 vem à frente multiplicando, e aqui é 3 menos 1, que fica 2. Tá? Faz a multiplicação de 4 vezes 3x ao quadrado. Fica 12x ao quadrado e na x ao cubo. E essa é a resposta final. Para pegar essa ideia da função E, alguma dúvida? Acho que está tudo ok, né? Já que ninguém perguntou nada, então é isso. Então, a função E permanece escrita igual no início e multiplica pela derivada da potênciazinha que tiver nela, tá? Resumindo a regra, né? Sempre tem um resumo. E aí, a prof encerrou, né, a aula de hoje. Agora, porém, o pessoal estava perguntando da semipresencial, tá? Eu vou pegar aqui o arquivo que eu mandei para vocês da semi, com apenas um exemplo, e vou fazer uma explicaçãozinha rapidinha daquele exemplo ali mesmo. Com o exemplo, eu acho que vocês conseguem agora, né, claro, daqui para frente, resolver próximos exercícios, tá bom? Só para não ficar vago. Deixa eu ver onde estamos. Atividade semipresencial 1, tem que ser atividade semipresencial 2. Eu pego ela, abro ela e explico para vocês, tá? Pessoal, tem algum microfonezinho ligado? Pedi que, por favor, desligue. Está interferindo. Obrigado. Ó, aqui, vocês tinham esse texto, eu até expliquei um pouquinho, que a gente vai utilizar a derivação em alguns pontos específicos. Exemplo, na física, porque a função velocidade, né, é a derivada da função posição, e ainda a derivada da velocidade nos dá também a função aceleração, ou seja, uma vem da outra, tá? Então, se eu tenho posição, eu derivo posição, tenho velocidade, derivo velocidade, tenho aceleração. Então, são derivadas seguidas, tá? Tudo começa com posição do corpo. Derivou posição, tem velocidade. Derivou velocidade, tem aceleração. Então, aceleração é a última, tá certo? E se vocês lembrarem lá na física, ela é representada apenas por um número, né? Que normalmente fica 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou o pessoal arredonda para 10. Então, a ideia, tá? É sempre derivar e depois utilizar o valor que o exercício está propondo. Em matemática financeira, administração, o que a gente pode ter de aplicação? Que aparece muito também. A função custo marginal, ela é obtida pela derivação da função custo total. Então, se a gente tem a função custo total, né, que é o custo fixo mais o custo variável, eu faço a derivada dele e eu fico só com a função custo marginal, tá? Que é aquele custo lá da obra-prima antes de
misturar os demais custos. Então, essa é a ideia, tá? Agora, taxa de variação. O que significa taxa de variação? Nós temos taxa de variação de temperatura, de vazão de água, de crescimento. E, gente, aqui nós temos infinitas taxas de variação, tá? A gente não tem só essa. Então, aqui só foi um exemplo do que a gente pode usar também, tá? O primeiro exemplo, então. Um móvel se desloca em uma trajetória... Deixa eu só ver se eu consigo aumentar um pouquinho, né? Tá meio pequeno esse texto para nós. Queria ir lá no Zoom, mas não estou conseguindo chegar nele. Ai, vou agora. Deixa eu exibir. Acho que eu não consigo clicar aqui agora. Não tá, finalmente. Vamos aumentar esse zoom um pouquinho. Ver se vocês conseguem um pouquinho mais. Aumentou demais, né? Vamos colocar aqui 150. Aí, vou melhorar um pouquinho. O móvel se desloca em uma trajetória segundo a seguinte equação. Aí tem sempre uma equação. Função aqui é S de t. O que essa função S de t representa para nós? É a função posição da física. Então, fica S de t igual 2t ao quadrado mais 10t menos 1. Onde o S é dado em metros e o t em segundos. Qual é a velocidade no instante 2 segundos? Então, observa. Ele te dá a função posição, mas ele quer, na verdade, que você calcule a velocidade. E te deu um tempinho ali, ó, 2 segundos, tá? Então, aqui em cima, como a gente já percebeu e já viu, a função velocidade, eu posso obter ela se eu fizer a derivada da função posição. Então, o primeiro passo meu é derivar essa função posição. Fazendo a derivada da função posição e substituindo no lugar do t 2, é que eu tenho a resposta do exercício, tá? Então, são dois processos. Primeiro deriva e depois substitui. Fazendo a derivada, então, ó, bem pequenininho. O 2 passa à frente multiplicando, fica 4t, e 2 menos 1 é 1. Então, fica simplesmente 4t a primeira parte. Segunda ali é 10t, derivou 10. Menos 1, derivada é 0. Então, basta, ó, 4t mais 10. É isso, tá? E aí, vai substituir 2 segundos. A função velocidade está aqui, você acabou de calcular ela. 4t mais 10. Trocou no lugar no t 2 segundos, porque ele te pediu, né? No instante, 2 segundos. Fica 4 vezes 2, 8, mais 10, 18. Acabou, marcou o xizinho lá no 18 metros por segundo, tá bom? Então, os exercícios que vocês tinham lá na semipresencial, eles eram basicamente assim. Fazia a derivadinha e daí substituía pelo valor. São bem simples, não é para ter dificuldade. E as continhas são desse tamanho aqui que vocês estão vendo no exemplo. Aí eu coloquei esse arquivo lá para vocês, para ficar de modelinho, como vocês deviam fazer, né? Para verificar, que é só aplicar a tabela mesmo de derivada, tá? Vou aqui para baixo explicar esse próximo aqui. Aqui é um de taxa de variação, tá? Só para perceber que o texto muda um pouquinho. A temperatura de um forno, ela varia com o tempo T, de acordo com a expressão. Temperatura em função do tempo, tem toda a função ali, onde a temperatura está expressa em graus Celsius e o tempo em minuto. Qual a taxa de variação da temperatura? Então, sempre ele vai te perguntar a taxa de variação. Seu nome é taxa de variação. Taxa de variação do crescimento das bactérias. Taxa de variação do esvaziamento de um tanque. Taxa de variação da vazão. Taxa de variação de crescimento populacional. Então, enfim, sempre é uma taxa de variação. E aqui, nesse caso, a taxa de variação da temperatura. Então, uma das grandes aplicações da derivada é a taxa de variação, tá? E também os pontos de máximo e mínimo que a gente vai estudar depois, né, com os exemplos de otimização. Então, o que a gente pode obter aqui? Sempre vai obter a taxa de variação através da derivada da função principal. Como é que deriva?
O 3 vem à frente multiplicando 0,02, então, obviamente, vai ficar 0,06 ali. T é 2, porque é 3 menos 1, tá? Vocês podem começar a fazer direto, quem já pegou o jeitinho, né? Que é bem tranquilo. Mas, segunda parte, 0,2 vezes 2, 0,4. T, 2 menos 1, é T na 1. 110 é 0. Tá? Todo número que tiver ali é 0, a derivada dele. Não tem, né? A derivada de uma constante é 0. Então, aqui, no lugar do T, nós vamos trocar por 10 minutos, que ele quer a variação da temperatura do forno em 10 minutos. Quanto que vai dar esse forno? 10 ao quadrado vezes 0,06. 10 ao quadrado é 100, vezes 0,06, 6. 10 vezes 0,4, 4. E aí, 6 mais 4, 10 graus centígrados por minuto, tá? Então, essa variaçãozinha que tem. Então, cuidado. Se deixar o mais 110 aqui, vai acabar que vai chegar nessa resposta aqui e tinha ela, 120. Então, só prestem atenção. Sempre quando tem número, a derivada é 0 e o restante deriva de potência, tá? Vem a potência à frente multiplicando menos 1. Algum comentário dessa parte aqui? Agorinha, eu vou colocar para vocês no grupo toda a resoluçãozinha que vocês vão ver, tá? Que é sempre derivar e substituir. Vou deixar lá. Quem tiver mais dúvidas, pode continuar perguntando, tá, gente? Usem o WhatsApp. Pode usar o fórum de dúvida que fica lá no aula, mas eu acho que ninguém entra, né? Que é mais difícil um pouco. Pode me chamar no privado, tá? Eu vou sempre atender vocês. Alguma pergunta daqui? Então, assim, agradeço vocês, era isso que eu tinha para hoje, né? Sobre a aula de hoje, para quem está aqui, o registro de presença já vale as presenças que eu tenho aqui, tá? Então, daqui um pouquinho eu vou anotar, esperem um pouquinho, não saiam, que eu preciso anotar. Fazer uma chamada virtual, né? E aí, logo depois, quem tiver assistido esse vídeo depois e que não pôde estar presente na aula, né? Vai realizar os exercícios que vão ficar lá no aula. Quem quiser realizar os exercícios no aula, para ver se compreendeu bem a derivada e quiser testar um pouquinho seus conhecimentos, fique à vontade. Vai ter uma listinha pequenininha lá de derivada para exercitar. Algumas derivadas diretas do formulário, algumas derivadas de potência e outras com a regrinha da cadeia, tá? Então, da aula de hoje é como se fosse uma revisão, né, das últimas aulas. Precisou, vai resolver por ali. Quem está aqui, eu não tive tempo, não vou fazer exercício essa semana, eu já entendi. Ótimo, a sua presença está cadastrada porque você está aqui comigo, tá? Então, eu vou só fazer a chamadinha aqui e já libero vocês para quem quiser sair. Alguém quer perguntar? À vontade, estou ouvindo vocês. Temos perguntas no chat, vamos lá. A senhora teria para mostrar um exemplo da derivada de cadeia com raiz, tipo a letra D do exercício da aula do dia 22? Beleza. Outra pergunta é sobre o material. Sim, gente, esse material vai ficar disponível, tá? Lá no aula, como todas as aulas. E vai também ficar o link da gravação dele, tá? Então, querendo acessar outras vezes, querendo ouvir tudo de novo, ou uma parte ou outra que perdeu, fiquem à vontade que vai estar lá. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós teremos esse momento. Tem mais gente aqui perguntando, né? Então, já vou falar isso também. O resultado é toda aquela parte, ou apenas a parte dos 60x. Agora eu teria que voltar lá no material, que eu já nem sei mais de que parte que está perguntando. Deixa eu ver. 60x deve ser essa parte aqui, 60x ao quadrado. O resultado é tudo, tá? Se for a pergunta sobre o slide, o resultado é toda a parte de baixo, é sempre o que restou das derivadas, tá? Sobre a função que o pessoal está pedindo de raiz, tá?
que muda? Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo com vocês, para eu deixar vocês me olhando mais uma vez a minha telinha. Tem que compartilhar minha tela inteira para fazer um exemplo aqui. Mas eu faço um exemplo com vocês, tranquilo, tá? Vou abrir aqui. Eu quero ocupar o editor de função, tá? Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Pergunta do pessoal deve ser algo assim. Raiz vamos colocar uma potência 3. Ficou 2, só porque eu queria 3, né? A 3 é a de trás. Vamos pegar ela aqui, raiz 3, vou colocar aqui dentro alguma coisa. 8x ao quadrado mais menos 5x, tá? Deve ser algo desse tipo que o pessoal está me perguntando. Ainda, não sei, vamos colocar uma potência aqui, tá? Acho que é nesse sentido que estão perguntando lá no chat. Deixa eu ver quem foi que falou. Foi o Gleison. Acho que é nesse formato, né, Gleison? E aí ele colocou, é isso aí. Então, vamos lá. Vamos continuar lá na minha aulinha. E aí eu deixo esse exemplo aqui também, já vai estar digitado, né? Qual é a ideia aqui quando a gente começa a derivar e tem tudo isso aqui, tá? O primeiro passo é ainda não derivar e apenas mudar a forma da escrita dessa função aqui. Que seria apresentar esse 8x aqui na potência fracionária, tá? Então, vou pegar isso aqui, vou copiar essa parte aqui de dentro aqui. Ctrl C, vamos vir aqui para baixo, Ctrl V, tá? E aqui no 2, eu vou pôr sobre 3, ele, tá? Lá, ó. Por quê? Porque eu primeiro tenho que escrever o formato dele, para depois a gente conseguir compreender, conseguir saber e conseguir fazer a derivada. Não tem como fazer a derivada desse jeito aqui. Primeiro eu transformo em potência fracionária, depois eu resolvo, tá? Vamos lá. Vamos aproveitar ele aqui embaixo e vamos remanejar. Aqui a gente já vai começar a fazer a derivada dele. À frente aqui aparecendo, vai aparecer o 2/3. 2/3, multiplicando. A função interna sempre igual, e aqui 2/3 menos 1. E ao lado, multiplicação da derivada da função que está dentro, 8x ao quadrado menos 5x, certo? Então, a ideia, ó, é a mesma coisa que a gente vinha fazendo, porém, com a fração. Então, a fração vem à frente multiplicando, continua o interno igual, 2/3 menos 1, e a derivada do que está dentro. Beleza, vamos continuar. Agora são as partes finaizinhas que a gente vai arrumar tudo isso aqui, tá? Então, aqui, 2/3. Pode permanecer ali. E vamos arrumar essa potência, ó. 2/3 menos 1 é 2/3 menos 3 sobre 3. Então, vai ficar menos 1/3, tá? Isso aqui. E aqui, a gente vai fazer a derivada dele. Esqueci de pôr aqui o símbolozinho, tá? Então, fazendo a derivada, vai ficar 8x ao quadrado, como o 2 vem à frente multiplicando, 16x. 2 menos 1, 1. E a outra parte, simplesmente menos 5. Tá bom? E aqui nós temos um porém bonito, ó. Aqui tem a potência menos
Tá vendo? Ó, menos 1/3, coloquei um espacinho ali para dar uma melhorada. E nesse menos 1/3, a gente vai precisar puxar para baixo. É o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos puxar ela, vamos inverter. E puxando ela para baixo, o que eu fiz agora? Cancelei toda inteira. Ah, obrigada. Isso aí. É isso aqui que eu queria tirar daqui. Deixa eu tirar aqui, depois eu mudo ele. Ponho ele mais para baixo. Ó, essa parte toda aqui de baixo, ó, menos 1/3 vai virar denominador. E agora nós vamos mexer aqui, tá bom? Então, eu vou copiar ela inteira aqui embaixo para facilitar. Só para a gente finalizar. Dizendo que era bem melhor fazer no quadro, né? Mas como não temos quadro, vamos digitando aqui mesmo. Aqui embaixo do 3, ó, é que eu vou trazer tudo isso aqui. E como é menos 1/3, vai ficar dentro de uma raiz cúbica, tá? Então, aqui vai aparecer uma raiz cúbica. E aqui dentro, tudo aquilo que estava ali, tá? Então, isso é bem importante. Como estava 1/3, é como se fosse 1/3. Então, é a raiz cúbica de tudo. O 2 fica sozinho lá em cima e o 3 fica multiplicando aqui, à frente. E essa parte, 16x menos 5. O que eu posso fazer ainda, se eu quiser? Pegar esse 16 menos 5 e apresentar de forma distributiva aqui em cima. Né? Colocar do lado do 2, 2 vezes 16 menos 5, ou ainda 32x menos 10 sobre tudo, tá? Que é, claro, que a gente considera que fica um pouco melhor. Mas quem parar ali, não tá errado, tá? Não é algo que a gente diga, ah, agora ficou totalmente errado. Não. O mais correto é 32x menos 10, que seria simplesmente multiplicar o 2 pela parte da derivada da regra da cadeia que está logo ali, tá bom? Certo, gente? Ó, daí já apareceu ali, ó, 32x menos 10 e o 3 multiplicando toda a raiz do denominador, justamente devido a esse menos 1/3. Ficou claro, meus queridos? Algo a mais que queiram tirar de dúvida nessa aula? Volto lá no chat e já vejo se vocês estão com dúvida de mais alguma coisa, a gente já conversa, tá? Então, vou passar tudo isso aqui para itálico. Pronto. E aí eu vou deixar esse exemplo aqui, que é mais um exemplo para vocês estarem utilizando. Uns espaços a mais aqui no vídeo. Perfeito. Vamos ler os espaços. Mais alguma dúvida? Mais algum porém? Ô, professora, será que a gente vai concluir o semestre com essas aulas online? Bah, isso eu acho que é uma dúvida que eu não sei te dizer. Nem eu não vou poder te responder agora, e nem ninguém. Porque todos os decretos, por que a gente está indo online, né? Só para te explicar então, e que vai continuar. A gente vai continuar assim, dessa forma, por quê? Porque o nosso decreto do nosso governador proibiu as escolas abertas e as instituições de ensino abertas, devido ao aglomerado de pessoas que estão, né, dentro da sala de aula. Agora, se o semestre acaba assim, ou se não, eu não vou saber te dizer por enquanto, tá? A gente realmente não tem noção nenhuma. Sempre a UBRA e todas as outras instituições que estão paradas desde março, né, estão dependendo sempre do decreto, né, e das ordens que vêm de cima. Se a gente abrir, se tivermos aula normal, as outras também, ocorrem multas, né, a gente não pode descumprir uma lei que vem de cima, tá? Então, mais ou menos é nesse sentido. Então, aguardar agora os próximos decretos, quando o Eduardo Leite disser que todos podem voltar, a gente volta, né? Porque agora virou também essa parte política, né? Então temos que aguardar. Tá bom? Ô, Sora, Oi.
Olha só, ali onde tu estava fazendo o exemplo, daí era toda a equaçãozinha ali elevado ali na menos 1/3, né? Aí, quando tu foi botar ali na raiz cúbica embaixo, aonde que foi o negativo? Ah, ótimo. É o seguinte, toda vez esse negativo aqui da potência, ele indica que isso aqui está no numerador, como se ele estivesse junto do 2 e não com o 3, tá? E aí, quando a gente vai inverter, isso está significando que a função está inversa, ela está deslocada, está no lugar errado, vamos dizer assim. E aí, para eu colocar ela para o lugar certo dela, eu apresento ela no denominador. E ao apresentar ela no denominador, a potência dela fica positiva. Aí, por isso que aparece o 1zinho aqui e o 3 ali, tá? Então, ela só está deslocada. Aqui é como se toda ela pertencesse... Vou tirar um daqui. Ao 2. É como se fosse assim, a apresentação dela. Talvez assim tenha ficado um entendimento melhor para ti. Como se ela estivesse toda lá em cima, no numerador. E aí eu vou trazer ela para o denominador justamente para não apresentar ela com essa potência negativa. Porque na matemática a gente não entende isso como correto. A gente sempre mostra tudo positivo, tá? Com as potências positivas. Então, desloca ela para o denominador. Certo? Beleza, entendido. Mais alguém, meu povo? Se em vez de 1/3 ele fosse 2/3, professora? Em vez de 1/3 fosse 2/3 aqui, ocorreria de ter uma potência do 8x ao quadrado menos 5x, um quadrado aqui do lado de fora. Então, todo esse 8x ao quadrado menos 5x ficaria ainda elevado ao quadrado. E aqui fosse 2/3, tá? Entendido? Sim, sim. Uhum. Tá. Mais alguém? Prof, eu não entendi muito bem a definição de derivada. Os cálculos eu entendi, mas a definição eu não entendi direito. Tá. Então, a derivada, ela ocorre, não sei se você conseguiu ter o acesso ao videozinho lá do Me Salva, é bem interessante porque ele mostra através de gráfico, que é o que a gente faz em sala de aula, que daí quando a gente tem aquele acesso fica melhor, né? Com o gráfico desenhado e com a aproximação que a gente vai fazendo de régua e lápis na mão, como diz o outro, né? A ideia ali de derivada é sempre encontrar uma reta que tangencia, tá? Tangenciar é cortar a função em um único ponto. E que esse ponto a gente fosse fazendo a aproximação, né? Tendendo sempre a zero, ao menor possível. A menor taxa de variação possível e imaginável. Então, eu vou diminuindo o intervalo, vou cortando, vou passando aquela reta na função para eu conseguir entender, conseguir verificar qual seria o menor possível. Então, seria o cálculo do limite do x tendendo, né, a zero, eu diminuir essa taxa de variação ao máximo, por isso que a gente também consegue resolver a derivada utilizando a definição de limite. Então, a história é longa, mas o limite vai dar a parte do cálculo introdutória, tanto para a derivada, como para a parte de integração, que é o cálculo 2. Então, é bem complexo nesse sentido de entender de onde ela vem para onde ela vai, tá? Então, de onde ela vem? Ela vem da ideia do limite do x tendendo a zero de uma função e da busca por essa reta que tangencia nessa função, tá? Com desenho com gráfico fica mais fácil de entender. Eu não tenho agora aqui alguma estrutura para te mostrar isso. Por isso eu até disponibilizei aquele vídeo que eu achei sensacional, o jeito como ele explicou e como ele desenhou. Rapidinho ele explica essa parte, dá para perceber bem. O que nós vamos usar? O que é importante para nós? Eu falo da engenharia, né? Porque aqui a maioria é engenheiro. Não tem muito significado o engenheiro entender de onde vem, o que vai fazer com essa reta que tangencia, enfim, que diminui.
A parte que importa para nós e que vocês da engenharia precisam é entender que ela é uma taxa de variação que ela vai ser aplicada em vários conceitos, né, nossos da dia a dia. Então, nós temos taxa de variação e depois otimização, que é fundamental para vocês também. Ponto de máximo e ponto de mínimo. É entender como que derivando uma função a gente encontra o ponto de máximo e mínimo dela. Não mais só identificar ponto máximo e mínimo em função quadrada, mas em qualquer tipo de função. Então, aí que ela contribui mais ainda, tá? E essa taxa de variação instantânea, nenhum cálculo traz a taxa de variação instantânea, que é esse regredir, esse buscar, né, dessa diferença mínima instantânea a todo momento, mais, até não conseguir mais, tá? Então, é mais complexo, é um assunto mais difícil, tá? O cálculo é interessante e agora nós vamos fazer a partir do cálculo de derivada, né? A partir de calcular ela é aplicar. Então, é isso que é fundamental. A gente sair de dentro do cálculo 1, sabendo derivar e sabendo para que eu estou derivando. Estou derivando para buscar a taxa de variação. Estou derivando para buscar o ponto máximo. Estou derivando para buscar o ponto mínimo. Tá bom? Então, o objetivo é muito, muito grande. É muito bom a gente chegar lá. Mais alguma pergunta? Então, agradeço a todos que participaram. Vou rapidamente anotar o nome de todos vocês aqui, tá? Se eu esquecer de alguém, vocês me corrijam. Eu vou falando e já vou anotando, tá? Temos aqui Bruno Marques, o Brian, Caroline, Eduardo, Gabriela Becker, Gleison, Lucas, Assis, Luiz Fernando, Marcos de Lima, vamos baixar, temos mais alguns aqui, Matheus, Michele, e quem é o último agora? Rangra, quem é esse, gente? É este nome mesmo ou tá com outro usuário? Depois me manda um chat aí, tá? Quem é o Rangrab Geyer, ou é isso mesmo, é esse nome? Eu não me lembro desse nome na chamada, mas tudo bem. Vou anotar aqui nesse nome, tá? Depois me diz aqui quem era. Eu vou disponibilizar para vocês as resoluções da semipresencial, tá? De curso. Mais alguém que eu não citei? Então, chamada pronta. Todos podem